O episódio 1 de Lanterns já começa fazendo algo muito ousado. Transforma uma história de super-heróis em um mistério policial sombrio, com investigação, tensão e uma reviravolta que muda completamente o significado do episódio. A estreia foi em 16 de agosto de 2026, com Kyle Chandler como Hal Jordan e Aaron Pierre como Jon Stewart. Lanterns Episódio 1, o começo do maior mistério do DCU. Mais detalhes sobre isso depois que você se inscrever no canal, deixar seu like e apoiar o canal através do primeiro comentário fixado. E se eu te dissesse que a nova série da DC começa com dois lanternas investigando um assassinato, mas termina com um deles aparentemente morto? Pois é, o primeiro episódio de Lanterns chegou e já deixou uma pergunta gigantesca no ar: quem matou Hal Jordan? E o mais impressionante é que a série não começa com aventura espacial tradicional. Em vez de simplesmente jogar o espectador no meio de batalhas cósmicas, Lanterns aposta em investigação, suspense, personagens complexos e uma atmosfera que lembra muito mais um thriller policial do que uma série convencional de super-heróis. E hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse primeiro episódio, incluindo o final chocante. Então já fica o aviso, terá spoilers. O início. A história apresenta Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, um veterano da tropa dos Lanternas Verdes. Hal é experiente, confiante e extremamente competente, mas está longe de ser o herói perfeito. Ele carrega anos de experiência, traumas e uma personalidade impulsiva. É justamente esse contraste que torna o personagem tão interessante. Do outro lado temos Jon Stewart, vivido por Aaron Pierre. Jon é um ex-militar disciplinado, observador e muito mais reservado. Ele está começando a sua trajetória como lanterna e precisa aprender justamente com o homem que parece representar tudo aquilo que ele ainda não é. E aí nasce um dos grandes forças do episódio. Hal e Jon não combinam. Um é experiente e provocador, o outro é disciplinado e cauteloso, mas os dois vão precisar trabalhar juntos. A investigação. A missão leva os dois até Roseville, Nebraska, onde eles precisam investigar um caso misterioso envolvendo uma morte de possíveis elementos extraterrestres. E aqui está uma das decisões mais interessantes da série. A investigação não parece apenas uma missão de super-heróis. Ela funciona como um verdadeiro caso policial. Os protagonistas precisam conversar com moradores, observar pistas e entender o que está acontecendo naquela comunidade aparentemente tranquila. Mas quanto mais eles investigam, mais fica claro que existe algo muito maior escondido por trás daquele crime. A série começa a apresentar personagens locais importantes, incluindo o xerife Carey, interpretado por Kelly MacDonald, além de William Macomb, vivido por Garrett Dillahunt. Macon é uma figura extremamente suspeita, poderosa e influente na região. E é justamente esse tipo de personagem que faz o episódio funcionar tão bem, porque a série constantemente faz você pensar: será que essa pessoa está escondendo alguma coisa? Hal e Jon. Enquanto a investigação avança, o relacionamento entre Hal e Jon também começa a ganhar importância. Hal deveria ser o mentor, Jon deveria ser o aprendiz. Hal possui experiência, mas também carrega uma personalidade complicada. É por isso que rapidamente percebemos que essa relação não será simples. Jon possui disciplina, mas ainda precisa entender completamente o peso de ser um lanterna. E existe uma questão ainda mais importante. Jon consegue realmente confiar em Hal? A química entre Kyle Chandler e Aaron Pierre é um dos grandes destaques da estreia. Os dois conseguem criar uma dinâmica de mentor e aprendiz que não parece artificial. Existe conflito, respeito, provocação e principalmente existe a sensação de que os dois ainda têm muito a aprender um com o outro. O tom da série. E aqui está talvez o maior diferencial de The Lanterns. A série não parece interessada em apenas mostrar poderes de anéis. Ela quer mostrar quem são essas pessoas por trás dos anéis.
A produção mistura ficção científica, investigação policial e drama humano, criando uma atmosfera pesada e misteriosa. É quase como se estivéssemos acompanhando a investigação de um crime em uma pequena cidade americana, só que os investigadores são policiais intergalácticos. E isso funciona porque o mistério terrestre começa a se conectar com algo muito maior. O episódio também trabalha com diferentes períodos de tempo, criando uma segunda camada para a história. E então chegamos ao momento que muda completamente o episódio. A grande revelação. Em determinado momento, a história avança para 2026. Jon Stewart retorna a Rushville e existe algo imediatamente estranho. Hal Jordan não está lá. Jon acaba chegando até o estádio de futebol americano e então vê a imagem que ninguém esperava. Hal Jordan está morto. O corpo do Lanterna é encontrado na neve, aparentemente vítima de um tiro. Mas existe um detalhe ainda mais assustador. O anel de Hal não está com ele. E isso muda absolutamente tudo, porque agora não temos apenas uma história sobre dois lanternas investigando assassinato. Temos uma pergunta muito maior. Quem matou Hal Jordan? E por quê? O episódio termina justamente nesse ponto, deixando o público completamente preso ao mistério. Crítica sobre o episódio. Na minha opinião, essa foi uma escolha extremamente corajosa para a estreia. Lanterns poderia simplesmente começar mostrando grandes batalhas alienígenas e efeitos especiais, mas decidiu fazer o contrário. A série primeiro constrói personagens, cria tensão e apresenta um mistério. E o melhor, ela não entrega todas as respostas. A suposta morte de Hal Jordan pode ser exatamente aquilo que parece, ou pode esconder algo muito maior. O Anel do Poder também deixa uma enorme interrogação. Porque uma história sobre lanternas, um anel desaparecido não é simplesmente um detalhe. Pode ser uma pista, uma arma ou uma chave para entender tudo o que aconteceu. E é exatamente isso que acontece no episódio 1. The Lanterns termina deixando uma pergunta na cabeça. Hal Jordan realmente morreu ou estamos diante da maior mentira da série? E agora eu quero saber a sua teoria. Mas antes da sua teoria, a Bíblia vai falar algo sobre esse assunto. Em Colossenses 3 vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro dos seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Lanternas verdes sempre ficam em guerra, não é à toa que são chamados de tropa. Tem relação direta com o exército. Mas na nossa vida existe uma batalha muito maior, que já foi vencida na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E agora sim, quero saber a sua teoria. Você acha que Hal está realmente morto ou acredita que essa morte esconde uma grande reviravolta? Comente aqui embaixo porque eu quero saber a sua teoria. E se você curtiu essa análise, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque ainda tem muita coisa para descobrir nesse universo. E principalmente não esqueça de comentar: Hal está vivo ou morto? Porque essa investigação está apenas começando. Inscreva-se no canal, deixe seu like, apoie o canal através do primeiro comentário fixado e graça e paz.